O Brasil que Bolsonaro nos legou é pele e osso. O Brasil é pele e osso. O que restou do período de 4 anos de trevas foram as fotos dos Yanomamis. Crianças em posição fetal, algumas de cócoras, pela falta de força para se colocarem de pé e correr pela floresta, como é de natureza delas. Somos pele e osso na educação, que de 2019 a 2022 sofreu no Ministério da Educação e suas autarquias retrocessos brutais, institucionais e orçamentários. Acrescente-se a isso indícios graves de corrupção que precisam ser investigados. O descaso com a educação atingiu programas como os de alimentação escolar, construção de creches e escolas, organização curricular e ampliação do tempo integral. As poucas iniciativas adotadas foram tardias, beneficiaram um limitado número de estudantes e totalmente desconectadas das necessidades reais, como no caso da estratégia de formação de professores por meio de plataformas de educação à distância, sem coordenação nacional, sem nem sequer levar em conta a carência de muitos alunos que não possuem um celular para acompanhar aulas à distância. Estamos pele e osso na saúde, área em que a primeira constatação da equipe de transição foi a de que o país ainda convive com uma grave crise sanitária. Além das quase 700 mil mortes pela Covid-19, a pandemia exacerbou o quadro de deterioração do setor, quando a Constituição definiu a saúde como direito universal e possibilitou a implantação do Sistema Único de Saúde para sua efetivação. Desde 2016, o que houve foi uma piora generalizada em indicadores tais como a redução da taxa de coberturas vacinais, com alto risco de reintrodução de doenças como a poliomielite. Testemunhamos a queda acentuada de consultas, cirurgias, procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados pelo SUS na atenção básica, especializada e hospitalar, atrasando o início do tratamento de doenças crônicas, tais como cânceres e doenças cardiovasculares, entre outras. E o que é gravíssimo, o retorno das internações por desnutrição infantil provocadas pela fome, sem falar na estagnação da trajetória de queda da mortalidade infantil e o aumento de mortes maternas. Sim, estamos pele e osso nos direitos ao trabalho. A situação atual do emprego reflete o descaso e a ação deliberada do governo Bolsonaro em subordinar a sua atuação à agenda ultraliberal da área econômica, aprofundar o processo de flexibilização da proteção ao trabalho, desmontar e combater a organização sindical e coibir as práticas de negociação tripartite e diálogo social. Cabe a Lula alterar esse quadro de degradação institucional para que as políticas trabalhistas voltem a ter centralidade no processo de desenvolvimento do país. Isso passa pela reestruturação da área como unidade institucional autônoma, bem como pelo restabelecimento da parceria com estados e municípios e a reorganização de estruturas descentralizadas que compõem o sistema público de trabalho, emprego e renda, sucateadas nos últimos anos. Basta dizer que o orçamento destinado às políticas na área do trabalho foi continuamente reduzido na gestão Bolsonaro, chegando a irrisórios 397 milhões de reais em 2022. Somos pele e osso na habitação. Os reflexos do desmonte do setor são percebidos no aumento em mais de 32 mil pessoas em situação de rua, somente nos últimos 2 anos, totalizando mais de 178 mil pessoas que só encontram morada nas praças e marquises. Famílias inteiras sob barracas ou lonas. Foram mais de 1 milhão de pessoas despejadas ou ameaçadas de despejo durante a pandemia. Estamos pele e osso no déficit habitacional, com a falta de 5,9 milhões de domicílios. Somos todos Yanomamis,
ao computar mais de 5,1 milhões de domicílios em aglomerados subnormais. Somos pele e osso na área de mobilidade urbana, em que a expansão dos sistemas de média e alta capacidade de transporte público foi interrompida sem mais. Há uma crise de demanda e esgotamento do atual modelo de remuneração dos serviços pela tarifa, com sucessivos aumentos e perda da capacidade de pagamento dos usuários. Esse cenário foi agravado na pandemia. O déficit estimado entre a receita e os custos operacionais dos prestadores no período de março de 2020 a junho de 2021 correspondeu a 16,7 bilhões de reais nos sistemas ônibus, 12,5 bilhões dos sistemas sobre trilhos, ocasionando a deterioração das condições de mobilidade urbana nas cidades, com sucateamento das infraestruturas de transporte urbano. Somos pele e osso na Previdência Social, onde os benefícios monetários do Regime Geral de Previdência Social sustentam, direta ou indiretamente, mais de 90 milhões de brasileiros, e a Seguridade é fonte de renda para cerca de 140 milhões de cidadãos. Atualmente, 78% dos idosos têm nos benefícios previdenciários e no benefício de prestação continuada uma de suas principais fontes de rendimento familiar. As medidas adotadas pelo governo federal a partir de 2016 ameaçam essas conquistas e colocam o novo governo atual diante do desafio de reconstruir a Seguridade Social e a Previdência Social, zerando a fila dos que aguardam o direito à aposentadoria. Estamos esquálidos, impactados pela herança maldita do ódio, desmandos e desmantelamentos, mas esperançosos. O Brasil reage, faz alongamento além fronteira e aqui dentro olha para as crianças dos povos originários com humanidade e o sentimento de urgência. Nunca mais essas fotos, nunca mais a anemia das culturas indígenas, nunca mais o mercúrio no sangue de nossa gente. O Brasil voltou.